Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. É sempre uma enorme alegria estarmos aqui com você no objetivo de estudar a doutrina espírita através de suas obras básicas e de todas as subsidiárias e também termos um olhar especial para o Evangelho, para a mensagem do Evangelho em todas as obras que buscamos. Atualmente estamos na sequência do livro Jesus no Lar, o capítulo 23, intitulado Os Mensageiros Distraídos. E quem preparou o estudo, a reflexão, a proposta de hoje foi a Alana Márcia. Devo dizer que me surpreendi com o conteúdo. Vou dar aqui um pequeno spoiler, tá? De alguma coisa que eu pensei e que está relacionado. Porque aparentemente Ney Lúcio começa falando da fé, mas pensemos, o que pode nos distrair no caminho que a gente trilha e o que isso tem a ver com a busca pela verdadeira fé? Talvez um assunto para discussão, não apenas ouvindo o podcast, mas também na nossa live que vai acontecer daqui a pouquinho no YouTube. Esperamos você ao vivo participando conosco, colocando sua questão, participando, colocando outros aspectos, enfim. Se não puder, fica gravado, visita a gente lá no nosso canal do YouTube, a gente está sempre divulgando, estamos em todas as mídias sociais e aqui o nosso convite para que você se envolva, participe, dê a sua opinião, enfim, para que esteja mais próximos de nós nesse esforço de juntos aprendermos estudando o Evangelho e espalhando a palavra do bem. No final desse nosso momento, a gente vai ter o nosso momento de oração. Sempre iniciamos com uma mensagem significativa, preferencialmente uma poesia, para nos tocar a alma. E normalmente a gente adora Maria Dolores. Hoje não vai ser diferente, a gente começa o nosso momento de oração com mais uma poesia desse coração incrível que nos fala tão bem ao nosso coração. Já me alonguei demais, dei até spoiler hoje, tá? Reforçando o convite, esteja conosco. E o nosso convite especial de todas as nossas introduções, porque ele é de coração. Vamos ouvir? Lição de hoje, os mensageiros distraídos. A parábola narrada remete a uma profunda reflexão sobre a essência e os desafios da fé, especialmente no contexto das divergências religiosas. O cenário desenhado por Cristo, onde mensageiros confiam mais em suas discordâncias do que na urgência de sua missão, é uma metáfora poderosa para a condição humana, particularmente no que tange ao exercício da fé e da espiritualidade. A história aponta para a tendência humana de se perder em disputas teológicas ou doutrinárias, esquecendo-se do propósito maior, que é o de servir e auxiliar aqueles em necessidade, incluindo a nós mesmos. Essa narrativa traz à tona a importância de transcender as divergências, lembrando-nos de que, acima de tudo, a missão de fé deve ser direcionada ao auxílio e ao amparo aos que sofrem. A peste que devasta a região distante no conto simboliza não apenas as aflições físicas, mas também as mazelas espirituais que afligem a humanidade. A incapacidade dos mensageiros de superar suas diferenças e cumprir com eficiência sua missão de levar remédios e consolo aos afetados é um espelho das falhas humanas em priorizar desavenças pessoais ou ideológicas sobre o bem comum e o amor ao próximo. A conclusão da narrativa, com Cristo enfatizando a necessidade de não se deixar distrair pelo debate, por mais proveitoso que este possa parecer, do serviço divino, ressalta uma mensagem de unidade, compaixão e foco no essencial. A lição é clara: o serviço ao próximo, a dedicação e o amparo dos que sofrem deve sempre prevalecer. Esta é a verdadeira expressão da fé ensinada pelo Cristo,
uma fé que se traduz em ação e amor ao próximo, ultrapassando as barreiras das palavras para se manifestar em gestos concretos de ajuda e solidariedade. Buscando Joana de Ângeles no seu texto sobre contendas, ela nos orienta a evitá-las, mesmo que convocados, nos dizendo que contenda pode representar semeadura de espinhos para a colheita de aflições futuras. Pois que os discutidores, quase sempre inseguros sobre o que debatem, pretendem personalistas impor opiniões não amadurecidas, nem pensadas, buscando os próprios pontos de vista. Raros são aqueles que conseguem, terminado o debate, guardar a paz íntima e alinhar o equilíbrio da emoção. Quase sempre, a contenda deixa fel nos lábios e desorganização mental, entorpecendo os centros do discernimento. Não poucas vezes, conduz os discutidores ao autoenvenenamento, absorvendo emoções e pensamentos de desequilíbrio. Contender não significa esclarecer. Quem esclarece, examina com calma a questão, expõe o assunto e deixa a mensagem de que se faz instrumento. Seja sempre o objetivo ajudar despretensiosamente e não vencer. Vencer é apelo seguro para vencer a si mesmo. Jesus, em diálogo fraterno com Joana de Cusa, a orienta sobre as discussões estéreis no âmbito familiar, dizendo para não perdermos tempo em discutir o que não seja razoável, pois que Deus não trava contenda com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Perder tempo é estacionar no caminho e torná-lo mais difícil, causando mais dor e sofrimento. Lembremos também aqui o debate de Pilatos no pretório. Interrogado a respeito da verdade, o mestre passou o olhar pela multidão próxima e, no entanto, tão distante, fitou o atormentado questor, respondendo com serenidade: é o Pai que estás nos céus. Encerrando o assunto, como a nos dizer da necessidade de fiscalizar com quem, em quais circunstâncias e com quais recursos deveremos explicar e esclarecer, principalmente evitando contender. Outra questão que podemos abstrair dessa lição é sobre a distração. Um questionamento íntimo que precisamos reflexionar. O que nos distrai do caminho? Façamos aqui uma pequena comparação da história com a nossa vida de espíritos reencarnantes, com tarefas a serem cumpridas. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho. E mais, no final do texto ele ainda conclui: a morte devora um a um dos discutidores que matavam tempo. E é pela morte inevitável do corpo físico que seremos chamados ao retorno à pátria espiritual, a prestar contas do tempo perdido. Dever não cumprido e desperdício de energia e de oportunidades. E bem sabemos que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros, como nos diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é, por natureza, inseparável de nós, e a nossa consciência nos cobra, sempre que deixamos de cumpri-lo, trazendo perturbações de ordem espiritual, mental e física. Portanto, sabemos o objetivo, a meta e o caminho, o qual Jesus nos deixou bem marcado por passos construídos no exercício e no cumprimento das leis divinas. A decisão é íntima e individual, sempre sendo respeitado o nosso livre-arbítrio. A distração aparece porque há algum assunto interno ou externo que está chamando mais a atenção e pode se tornar incontrolável voltar o foco para onde pretendia inicialmente.
Algumas circunstâncias nos impedem de focar no objetivo principal de nossas vidas. A ignorância, rebeldia e o egoísmo, ou seja, desconhecemos o objetivo ou não estamos dispostos a fazer boas escolhas. Ou estamos muito focados em nossos interesses próprios, assim como aconteceu no encontro de Jesus e Públio Lentulus, na calada da noite, quando fora difícil abrir mão de outras questões. O custo dessa escolha é muito alto para quantos de nós sofremos a pesada influência da ilusão da matéria, do orgulho, do egoísmo e do medo que nos paralisa. Ainda não temos a fé nem do tamanho de um grão de mostarda e deixamos para depois. O convite é segui-lo. Não se trata de uma prática específica, mas sim de uma análise e reflexão sobre as possíveis razões pelas quais se tornar um seguidor de Jesus. Públio Lentulus ainda não estava pronto para aceitar plenamente a mensagem de Jesus. Havia outras prioridades no caminho, outras distrações. Assim sendo, busquemos avaliar o que nos distrai, o que nos impede de manter o foco principal do nosso propósito. No conto, a distração foram as discussões estéreis, sem proveito, buscando se impor uns aos outros pelo próprio ponto de vista, egocentrados, perdendo a oportunidade e se perdendo no caminho. Há muitas distrações no mundo e precisamos estar sempre vigilantes, pois que Jesus já nos acautelou, clamando: buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais será acrescentado. Fazendo referência sobre a importância de colocarmos a vontade de Deus acima das nossas, acima de interesses pessoais, pelo bem de todos. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Normalmente, colocamos como prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, interesses próprios. Mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas: o reino de Deus. E deve ser o centro das nossas atenções, o centro da nossa vida. E esse reino é de amor a todos, servindo sempre. Jesus não está negando a necessidade da matéria. E quando diz buscai primeiro, não está colocando numa ordem de hierarquia, mas de importância. Sendo assim, outras questões também estão elencadas em nossas ações diárias. A vida na terra, a nossa sobrevivência, cumprir as leis humanas também faz parte das nossas obrigações. Não está separado. E esse é o grande desafio: agrupar todas essas necessidades de forma a não perder de vista as questões essenciais, a meta principal. Uma advertência ao excesso e ao apego. Mas não nos enganemos. Nada se faz sem a nossa vontade e participação efetiva no processo, porque o convite do Cristo é buscarmos uma ação nossa que exige esforço, e esforço é da lei de trabalho. Esse é um trabalho íntimo e consciencial, que requer um processo lento de amadurecimento espiritual. Como nos diz Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. À medida que o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquistado um degrau, outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Enquanto o bruto contenta-se com o essencial para a existência, apenas experimentando impulsos e dando campo às necessidades imediatas, aquele que pensa aspira a mais, significativas realizações que ultrapassam os impositivos automatistas do fenômeno orgânico. Por isso, Jesus disse: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nos distraímos no caminho pela nossa própria imprevidência.
mas será sempre um momento de refazermos a rota e elegermos o Cristo como nosso guia. Que essas breves e profundas orientações do Cristo e dos mentores amigos possam influir em nossas reflexões, a trazer bom ânimo para a continuidade do caminho, diluindo as distrações com conhecimento e discernimento, e a intolerância com a prática da caridade. E que sejamos nós a dar o primeiro passo, instituindo a paz em nós, porque, como nos diz Emmanuel, a única voz que a violência respeita é a da paz e da brandura. Porque a violência não ouve a violência, o ódio não escuta o ódio, a intolerância não escuta a intolerância. E para encerrarmos, vamos ler um trecho do livro Vozes do Infinito, de Raul Teixeira. Há os que oram, os que incentivam, os que apaziguam, os que reanimam, os que alegram, os que impulsionam para o bem, como o sal dadivoso do planeta. Todos, com certeza, estão oferecendo a Deus o seu quinhão, amando como sabem, participando como podem. Fazer o mesmo, meu irmão. Não te permitas passar pela trilha humana sem que sejas valioso arrimo aos que te cercam. Se não puderes ser arrimo, sejas o amigo, porque em sendo o amigo, será irmão, e em sendo irmão, certamente que te transformará em luz e vida para os que estiverem à ventura de ladear contigo, porque te tornarás os braços amorosos de Jesus, fortalecendo e ampliando a influência do bem na terra, atendendo como possas. Que a paz do Cristo esteja conosco. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Legenda Inesquecível, de Maria Dolores. E a vida continua intensamente. Transformações que chegam de improviso. Às vezes é amargor que te apaga o sorriso, de outras é a provação que te altera o lugar. Em quase toda parte o tumulto domina, a violência se alteia e se engalana, mas as vozes do céu rogam à vida humana trabalhar e servir, perdoar, perdoar. A incompreensão se estende em áridos conflitos, o passado interfere no presente, preconceitos em luta permanente tombam da inércia multissecular. Assemelha-se a terra à nave na tormenta e, conquanto a tremer, sob a treva e o perigo, procura as instruções do Cristo, o excelso amigo. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. No entrechoque das forças que se embatem, talvez tragas no peito, alma querida, duras tribulações que te lesam a vida. Desgostos, solidão, amargura, pesar. No entanto, vendo o mal que te espreite ou te oprima, que o cárcere da angústia não te prenda. Segue fazendo o bem, recordando a legenda. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. O mundo é a grande escola e a vida é a grande mestra. De quando a quando explodem vastas crises, dias de inquietação, momentos infelizes para a renovação que nos pede avançar. Na mágoa que te envolve ou no fel que te humilha, nas pedras do caminho em que a marcha te cansa, desfralda com Jesus o lema da esperança. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. E então, Mestre Jesus, com o nosso coração tocado pelas bênçãos do Teu Evangelho e pelas emoções da poetisa, reconhecemos-nos, Jesus, em nossa trilha de aprendizado, em nossa caminhada pela vida, credores do amor de nosso Pai, pois que tão necessitados ainda
das forças espirituais que nos mantenham de pé e prontos para a caminhada. Uma vez mais, mestre amigo, te buscamos o regaço seguro e reconfortante, os braços amigos que nos envolvem num abraço cheio de afeto e de ânimo, de forças. Te rogamos, Jesus, esteja conosco, amparando-nos e auxiliando-nos, nos dando forças para encararmos a nós mesmos e assim fortalecer a nossa fé na operosidade e na ação, no esforço de cada momento, por sermos melhores, por sermos mais fortes, por estarmos, enfim, Jesus, na busca por caminhar ao teu lado, rumo a Deus, nosso Pai. Que a esperança esteja em nossos corações, que a fé nos guie e que a busca pelo melhor raciocínio, pelo melhor entendimento, seja o nosso farol em cada instante. Graças te damos, mestre amigo, que assim seja.